De volta aí, uns tempos depois, e olha só, a saia da frente está encaixada no lugar. O bigode, né, no caso, está encaixado no lugar. E eu encostei, tá só encostado, ela não tá parafusada, não tá presa, não tá nada. Eu encostei aqui, ó, a saia lateral. Por sinal, a roda de trás está solta, que eu tava mexendo lá, mas enfim. Ó, a saia lateral. Olha só como é que fica bacana a linha do carro. Deixa eu abaixar aqui, ó. Olha como é que melhora a linha do carro. Tira aquela sensação de que a roda está desproporcional. Olhando aqui, ó. Olha como é que melhora a proporcionalidade da linha debaixo do carro. Minha ideia era essa. Então, como é que o carro vai estar? Ele vai estar com esse bigode, saia dos dois lados, uma sainha traseira que eu coloquei, que está aqui, ó, porque eu estava instalando ela. Ela está bem aqui, ó. E vai ter um aerofólio aqui em cima, pequenininho. Tá lá em cima, não sei se vai dar pra ver, tá guardado lá. As peças já estão todas no primer. Então, agora eu tô fazendo os últimos preparativos. O que vai dar um pouco mais de trabalho nesse serviço, eu talvez já tenha até explicado isso antes, é que eu preciso pintar o teto. Não vai dar pra ver aqui, mas o teto tem uns queimados, tem uns negócios. Eu preciso pintar esse teto, tirar essas calhas aqui, limpar tudo, pintar, deixar o teto bonitinho, zeradinho, e aí pintar as peças de plástico, ou o contrário, pintar as peças de plástico primeiro e depois o teto. O problema é que eu tenho que fazer tudo isso de uma vez só, porque eu vou ter que puxar o compressor, deixar tudo pronto. Então o que complica um pouco é isso aí, a preparação para o serviço. Agora, a parte de funilaria tá quase pronta. Mais um pouquinho eu vou estar com tudo resolvido aqui. Estamos num outro dia aqui. E onde é que eu tô agora? Comecei a fazer o teto do carro. Que o que acontece? A ideia é fazer a funilaria em todas as partes de plástico, né? Os acabamentos, o kit aerodinâmico, e consertar o teto, que o teto está queimado. Refazer a pintura do teto. Além de refazer a pintura do teto, aí eu tirei as calhas. Quando eu tirei as calhas, eu percebi que aqui, ó, tinha uma ferrugem, um dano. Então aqui eu tô arrumando, ó. Tô dando um tratozinho aqui pra não ter mais problema. Bem colado com a borracha aqui, tinha uma ferrugem e tal que eu tô arrumando. E aqui, ó, estão as calhas, que também precisavam ser pintadas. Ela tá tudo pipocada, tudo zoado. Essa calha aqui, ela tava toda pipocada, mas eu já dei uma alisada, passei o primer, e agora o primer tá mostrando uns danos que eu tô corrigindo, olha só. Que eu tô corrigindo com massa rápida. Aqui, ó. Essa aqui, se tudo correr bem, logo vai tá pronta. E essa. E aí, Mariana, beleza? E essa outra aqui, ó. Ela tava mais lisa, então foi mais fácil de lixar. Eu lixei com a lixa d'água grossa. E agora eu passei a primeira camada de primer. A camada bem fininha, vocês podem ver que dá pra ver através. É uma camada bem fininha, só pra reter o primer. Aí nas próximas agora eu venho com uma camada mais grossa. A camada mais grossa, se tiver defeito, ou se tem coisa que eu lixei e não ficou boa e tal, ela vai revelar. Da mesma maneira que revelou aqui. Nesse aqui. Então é isso aí. Esse é o ponto que eu tô. Outra coisa interessante é que hoje vai chegar tinta. Então eu já vou deixar organizado, já deixei organizada a garagem, eu vou depois guardar as tintas por aqui, da bancada em algum lugar. Tem também um trabalhinho que eu quero fazer aqui, ó, no spoiler dianteiro, mas ainda não tive tempo. A hora que eu fizer, eu vou mostrar. Por enquanto tá nesse pé aí. Tô fazendo o teto do carro agora. O que eu fiz? Passei uma lixa 600 de água para tirar o brilho do teto do carro. E tô empapelando, olha só. Falta terminar de empapelar as borrachas, já fiz o empapelamento aqui. Fiz o empapelamento lá da tampinha, aquela tampinha é quase impossível de tirar, senão eu teria tirado. Essa tampinha aqui, ó. Eu preferia tirar ela, mas não ficou bom. E aí dá medo de ter vazamento, então eu preferi empapelar. Tô empapelando tudo aqui, ó, no teto do carro, deixando tudo certinho. Não vou pintar hoje, mas eu vou pintar num outro dia. Já chegou a tinta. Isso aqui, ó. Isso aqui é thinner PU, catalisador PU e verniz PU, pra gente invernizar. E essa aqui, ó, é a tinta que já foi comprada. Se você olhar aqui, você vê que é prata Polaris, metálico. Eu já abri, já olhei a tinta e tal.
e tô com tudo pronto aqui para começar a pintar. Só que eu não vou pintar hoje, eu vou pintar num outro dia. No outro dia eu vou ter que vir aqui fazer uma limpeza bem criteriosa no teto, começar a pintar. Meu plano é pintar primeiro as peças. Meu plano era pintar primeiro as peças, que se tiver problema, o teto não fica ruim. Mas eu tô com o teto empapelado e eu não sei direito ainda como é que eu vou fazer. Eu queria estar com tudo pronto, peça, teto, tudo na mão, para quando eu for pintar eu já poder pintar tudo de uma vez. Não sei se eu escolhi a sequência certa de eventos aqui, porque o certo seria eu pintar todas as peças quando as peças estivessem pintadas. Aí eu pintava o teto, para ter certeza que tá tudo certinho, né? Porque o teto tem que ter um acabamento melhor. Pintava o teto e aí depois eu invernizava tudo. Mas por enquanto eu vou fazer da maneira que eu tô fazendo aqui. Vou deixar o teto prontinho, essa é a posição do carro. Aí eu vou ver depois, acredito eu que eu posso botar as peças aqui onde tá a minha moto, tirar a moto, fazer um cavaletinho aqui, alguma coisa, e colocar as peças aqui, para eu poder pintar todas elas. Ó, aqui ó, aqui é a calha do teto, só que ela ainda tá dando uns problemas. Essa aqui tá dando uns problemas, a outra de cima tá pronta. Essa aqui ainda tô tentando tirar uns encorujados, uns problemas que tá dando na tinta, no primer. Eu ainda vou resolver isso. Mas isso aqui é o seguinte, eu posso pintar o teto todo, deixar tudo prontinho e depois eu volto nisso aqui. Então isso aqui é a última coisa que coloca, então não é uma coisa que vai me dar problema. As peças estão todas prontas para pintar, só falta mesmo limpar. Ó, aqui ó, tá a saia traseira, saia dianteira, o aerofólio tá ali em cima, ó. O aerofólio tá ali em cima e as saias laterais estão aqui, ó, tudo já no primer e já lixado. Aqui é só limpeza mesmo e pintar. Então o meu plano é ligar o compressor depois. Aqui o compressor tá aqui, ó, tá em cima das rodas. É ligar esse compressor aqui, preparar. Eu vou ter que pendurar ali, ó, a parte do filtro do compressor, pendurar ali. E aí eu fico com tudo pronto aqui. É só puxar a mangueira que aí eu vou conseguir pintar tudo. É isso que eu espero. Vamos seguir aí no trabalho. Aqui agora, ó, eu já empapelei o carro, toda a parte de baixo do carro. Passei primer no teto, ó, já lixei o primer. Eu também já limpei com desengraxante, mas a limpeza foi só para ter certeza, eu não vou pintar hoje. Só para limpar e ver que tá tudo bem, ó. O teto parece que tá lisinho. Aqui, ó, eu cobri toda a frente do carro, ó, com papel e pano. Aqui, ó, estão as peças, o aerofólio e a saia traseira. Eu ainda não decidi se eu vou pintar aqui mesmo, onde tá, ou se eu vou pôr em outro lugar. O ruim de pintar aqui é o seguinte, eu não consegui cobrir direitinho as rodas, tá vendo? Pode acontecer de pegar tinta ou verniz nas rodas. Isso pode não ser muito bom. Eu tô aqui ainda vendo o que eu vou fazer. O ideal seria pintar aqui mesmo. Passar o verniz aqui e passar tinta e o verniz aqui, mas ainda não decidi. Tanto que ainda nem tá limpo essas peças aqui. Eu não terminei. Não fiz a mesma limpeza que eu fiz no teto. Então, apesar de tá, assim, o teto você ainda vê umas diferençazinhas, mas é coisa mínima, isso aí não vai pegar na pintura. Então, agora o que é que eu vou começar a fazer? Tem que organizar a bancada aqui, ó. Essas aqui são as pistolas de pintura, tem que organizar elas. Tem que preparar o compressor que tá aqui, ó. Ver o que eu vou fazer, ó. Tirar essa peça de cima do compressor. Enfim, tem umas coisas. Agora é mais preparativo. Deixar tudo pronto para eu começar a pintar o carro e pintar os kits aerodinâmicos. É isso aí. Eu agora tô aqui no dia seguinte que eu tava, só para mostrar uma coisa. Por que é que eu demoro para fazer vídeo e os projetos que eu faço demora? Olha só, ontem tava um calor de trincar, velho. E eu tava preparando tudo para pintar. E hoje eu ia pintar. Dá uma olhada, não sei se vai dar para ver o tempo. Olha o céu fechadinho e olha o chão molhado de garoa. O tempo virou. Deve ter caído uns 10 graus, pelo menos, de ontem para hoje. O tempo virou e não vai dar para pintar nada. E olha que eu já tava com tudo pronto. Olha o compressor. Inclusive eu já liguei, já testei o compressor. Se olhar aqui, ó, tem até pressão e tal. Aqui também, ó, tem pressão, eu já regulei. Usei aqui o jato, ó, para regular a pressão de saída da pistola, que é 35 PSI. Enfim, deixei tudo prontinho para pintar. Olha só, as peças estão aqui em cima, ó. As peças estão aqui em cima, o teto do carro está pronto, mas quem é que vai pintar? Ah, uma outra coisa também.
Esta maravilhosa peça aqui, essa saia lateral, ela resolveu cair. Quando eu fui tirar lá, quando eu fui mexer num lugar ali próximo, ela resolveu cair. Ela estava num lugar alto, ela caiu e, pra variar, quebrou. Meu, agora ela tá com mais um remendo aqui. E eu tive que remendar toda a ponta aqui, ó. Seguinte, essa saia aqui já deu. Se ela cair, quebrar ou trincar mais uma vez, eu vou catar e vou jogar as duas fora. Pra mim chega. Tá é muito ruim o plástico. Isso aqui é um plástico quebradiço, cara. Qualquer coisinha ele quebra. Duro, quebradiço. Não tem a menor flexibilidade o plástico isso aqui. E tem que ter. Porque senão não encaixa no carro. Então, o negócio tá nesse ponto aqui. Eu tô doido pra pintar. Queria muito. Deixei tudo pronto. Ó, o carro tá empapeladinho. O teto já estava até limpo. Já tem umas peças aqui também que eu poderia aproveitar para pintar junto, mas eu não vou pintar nada porque o tempo não deixa. Vamos esperar agora para ir para a próxima parte, né? Aqui agora é o dia seguinte. O dia que eu mostrei que tava garoa e tal. Continua frio, mas não tá tão frio, ó. Pode ver que não tá nem garoando. Continua frio, mas não tá frio pra caramba. Então, o que acontece? Tem a expectativa, existe uma expectativa que amanhã faça um tempo bom o suficiente para ser pintado o carro. Como eu não tô com o catalisador certo, não dá para pintar o carro no frio. Até porque ia demorar muito para secar. E como o carro tá no aberto, eu vou pintar no aberto, é melhor que seque rápido. Então, olha só. O que eu fiz hoje? Eu adiantei o máximo que eu pude tudo. Eu tirei os capacetes que estavam aqui de moto para não pegar tinta nem verniz. Cobri o meu carrinho com plástico. Cobri as rodas do carro. Posicionei as peças. O bigode está aqui meio de alegre. Eu acho que eu nem vou pintar ele amanhã, mas ele está aqui porque eu não tenho onde deixar. Eu cobri o teto do carro com um pano que eu tinha aqui. Que por sinal da máquina de lavar, de cobrir a máquina de lavar, eu cobri com esse pano, por quê? Porque aí ele não pega poeira. Mesmo assim tem um paninho ali, ó, que eu vou limpar depois, passa desengraxante na hora de pintar. Essas peças aqui, ó, elas também estão, essas peças que é o spoiler e o aerofólio e o spoiler traseiro, elas têm um paninho, ó, prontinho, já limpo, pronto para eu limpar elas com desengraxante. Eu já peguei a bancada, já deixei a bancada pronta, olha só. Aqui, ó, esses três, esse e esse que tá aqui embaixo, são o verniz. Ó, o copo de catálise já tá aqui, já forrei com plástico o copo de catálise. E aqui, ó, esse primeiro é a tinta, ó, tá prontinho. Na verdade, ó, esse e esse são verniz. E esse aqui é a tinta, ó. A tinta tá prontinha para usar. Só balançar, abrir a lata e usar. Então, tinta tá prontinha para usar. O desengraxante tá aqui, ó. E eu tenho mais desengraxante ali em cima. Tenho thinner, tenho desengraxante, tenho tudo de reserva. Também tenho, deixei o primer de reserva aqui. E aqui, ó, tem uma pistola de pintura que tá prontinha para usar. Mas como a pressão dela é muito alta, acho que ela trabalha com uns 45, 50 libras. Eu não quis, eu optei pela minha pistola mais antiga, que tá aqui embaixo, ó. Que essa aqui trabalha com 30 libras. Mas as duas pistolas estão em condições de imediatas de usar. As duas eu limpei hoje. Limpei com thinner, desmontei e tal. Ó, até usei a bandejinha ali para limpar com thinner, com solvente. Deixei tudo bem limpinho, tudo pronto. Aqui, ó, tá meio aberta a caixa para eu puxar a pistola. Isso aqui, ó, que vocês estão estranhando, isso aqui na verdade é uma pet cortada, que eu encaixo a pistola aqui quando eu vou. Tem um encaixe aqui, ó, para a pistola ficar aqui enquanto eu tô preparando. Aqui, ó, do outro lado. Então, essas saias eu praticamente não fiz nada, exceto consertar que quebrou. E passar mais um primer e dar uma lixadinha embaixo. Não vai ficar feio, mas paciência. Se essa saia quebrar de novo, eu vou trocar. Já desisti. Ela já quebrou 3 vezes, eu não tenho mais paciência. Então, é a última chance delas. Saias estão prontas, ó, para pintar, só falta a limpeza. Não estou dando a limpeza, porque isso aqui é um negócio que eu vou trabalhar à parte. Já que elas ficam quebrando e tal, tem que ter muito cuidado. Aqui está o meu compressor, ó. Meu compressor tá em cima dos pneus, ó, do antigo jogo de roda do Celta. Meu compressor tá aqui, ó, ele tem 2 manômetros aqui. E aqui, ó, seguindo a mangueira, você vê que ele tem mais um manômetro. O manômetro que eu realmente uso é o desse aqui, ó, que é o que tira a água do circuito.
O manômetro que eu uso é esse. Embora eu use esse manômetro para aferir, eu uso este para regular. A regulagem é feita aqui, ó. Nesse momento, eu regulei com 35 libras. Eu regulei com 35, quase 40 libras, porque eu li que era isso. Mas aí eu fui olhar na caixa e no manual da minha pistola, porque as duas tem caixa e manual. Aquela ali trabalha com 50 libras, então eu não vou usar porque o consumo é muito alto. E essa aqui trabalha com 30, então eu vou usar ela. Minha pistola que eu já pintei o Santana com ela, já pintei o Gol com ela, já pintei, eu acho que até meu Peugeot pintei com ela, já pintei o scooter com ela, já pintei um monte de coisa com essa pistola. Então é muito confiável essa pistola aqui. Na verdade, essa aqui é a minha pistola. Eu tenho essa da V8, que está guardadinha aqui, que é muito boa, e eu tenho uma ali em cima, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó, tem um saquinho verde. Nesse saquinho tem uma pistola de pintura pequenininha, simplesinha. Que é assim, quando você não quer... Você vai fazer um serviço que você não quer perder muito tempo, não quer se desgastar muito com uma pistola muito complicada, que precisa de muita regulagem, ou que é muito complicado de limpar, você usa aquela lá. Ela é super pequenininha, super simples. Mas, por exemplo, para passar um primer assim, quebra o galho. Já usei ela bastante também. E é isso aí, ó, tá vendo? Tá tudo pronto. O compressor, ontem eu já funcionei ele. Já deixei ele chegar até a pressão máxima, ele lá pelas 90, 100 libras, ele para. E só que tem um paninho aqui, ó, porque o compressor infelizmente está com vazamento de óleo do lado de lá. Um vazamento que eu já desmontei ele uma vez, troquei o papelão ali, o papel de isolamento, e montei de novo e não deu certo. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou usar assim, mas futuramente, em algum momento, eu vou parar esse compressor, vou desmontar ele de novo, tirar tudo aqui, vou desmontar ele para... tirar esse vazamento. Também preciso ver a regulagem da correia, não está muito esticada. Mas o que acontece? Para você regular a correia, eu precisaria botar um ferro aqui e dar uma alavanca para ela esticar. E eu não tenho nada. Tudo que eu uso está dentro do porta-mala do carro. E o carro está empapelado. Eu não tenho como abrir porta-mala, porta, nada do carro. O carro está todo empapelado. Meu plano não era deixar o carro empapelado 3, 4 dias, que nem está ficando. Só que eu não tenho escolha. Porque... tem que esperar o tempo ficar bom. Se eu pintar com esse tempo aqui, bicho, imagina, tudo encorujado. Eu já acho que vai encorujar e vai dar casca de laranja pintando certinho. Você imagina se eu fizer errado como é que vai ficar, né? De qualquer forma, eu preparei o máximo que eu pude, tá tudo o mais ajeitadinho possível para amanhã vir pintar. A única coisa que precisa mudar amanhã é o seguinte: eu tenho que tirar esses panos que estão pendurados aqui, ó, do lado, tá vendo? Do lado do teto. Quando eu pintar, isso aqui vai pegar tudo, especialmente verniz, que o verniz ele costuma voar muito, então ele pega. Eu tenho, deixa eu dar uma acertadinha aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tenho que dar uma acertadinha aqui depois, ó. Que a beirada da mesa tá meio exposta. Porque tinta é o seguinte, cara, você precisa fazer a tinta não pegar no que você não quer que ela pegue. Porque depois limpar ou tirar a tinta ou verniz é horrível. A motinha aqui, ó, com o capacete e tudo, ela vai lá pra fora, lá pro canto. O capacete, inclusive, eu acho que eu vou até ver se eu consigo deixar ele com os outros ali. Aqui na lavanderia, tá meio longe. Ó, tá vendo? Só que eu não tenho onde deixar o capacete agora. Ele não vai caber aqui junto com os outros, então isso aí eu vou ver depois. De qualquer maneira, o que eu fiz eu peguei o máximo aqui, preparei o máximo que eu pude, ó. Essa cadeira aqui é a cadeira que eu vou subir para pintar no teto. Para pintar o teto dos dois lados. Mas, ó, eu preparei o máximo que deu para preparar aqui. Agora não tem muito o que fazer. Tem que esperar o tempo clarear para eu poder pintar.